Yeah, right, I'm leaving now. You got the package? What do you think? Henry's setting it up now. Get your ass moving. That fat fuck will show up any minute. Alright, I'll see you in a bit. Possivelmente o casal de criminosos mais romantizados na história americana. Bonnie Parker e Clyde Barrows eram dois jovens do Texas condenados por impulsivos crimes nos anos de 1930. O casal era o maior sinônimo da era da depressão, marcados por um tempo em que mulheres mascavam cigarros e portavam rifles automáticos e homens roubavam bancos e dirigiam carros conversíveis. E a vida era vivida com pressa porque ela seria curta. Seis dias antes de fazer 16 anos, Bonnie se casou com o namorado do colégio chamado Roy Thornton. O casamento durou apenas alguns meses e Bonnie nunca mais viu o marido depois de ser presa por roubo no ano de 1929. Logo depois, Bonnie conheceu Clyde e, por mais que o casal tenha se apaixonado, ela nunca se divorciou de Thornton. No dia em que Bonnie e Clyde foram mortos, em 1934, ela ainda usava sua aliança de casamento, gravada com dois corações, um com o nome de Bonnie e o outro com o nome de Roy Thornton. Bonnie tinha cerca de 1,50 m, já Clyde tinha 1,63 m, em tempos que a altura média para mulheres e homens estava entre 1,60 m e 1,73 m, respectivamente. Durante os dias de colégio, Bonnie foi tida como uma grande escritora criativa, além de ótima poetisa. Enquanto estava presa em 1932, depois que o assalto na loja de ferragens deu errado, ela escreveu uma coleção de 10 poemas que ela intitulou de Poesias do Outro Lado, que incluía o poema História do Sal Suicida, um poema sobre uma menina de pais inocentes atraída pelo namorado para a vida do crime. 2 semanas antes da sua morte,
Bonnie entregou o poema para sua mãe, intitulado O Fim do Caminho, que terminava com o verso: algum dia eles serão enterrados juntos, e eles serão enterrados lado a lado. Para alguns será o luto, para outros será um alívio, mas é morte para Bonnie e Clyde. A imagem mais famosa de Bonnie a mostra segurando uma pistola, com o pé em cima do para-choque de um Ford, com um charuto preso em sua boca. Isso claramente faz parte de uma coleção de fotografias tiradas por diversão pelo casal. Essas fotografias foram encontradas em um filme não revelado, abandonado no estado de Missouri, esconderijo da dupla, quando a polícia invadiu a casa. Em uma foto, Bonnie aponta um rifle para Clyde. Outra mostra Clyde beijando Bonnie de forma exagerada, como uma cena de filmes de cinema. Estas fotos, assim como o poema citado, foram encontrados no esconderijo e foram, em grande parte, responsáveis por moldar a fama de Bonnie e Clyde. Jornais de todo o país reproduziram a imagem dos charutos. Todas as evidências mostram, no entanto, que Bonnie era fumante de cigarros, assim como Clyde. A imagem mítica de Bonnie não passa de uma imagem. Por outro lado, Bonnie gostava muito de beber uísque e várias testemunhas lembram-se de Bonnie em alguns momentos bêbada. Clyde se esquivava do álcool porque sentia que era importante estar sempre em alerta em caso de uma fuga rápida. Quando era adolescente, Clyde tentou se alistar na Marinha dos Estados Unidos, mas os efeitos persistentes de uma doença de infância, possivelmente a malária ou a febre amarela, resultou em uma rejeição médica para a Marinha. Foi um duro golpe para Clyde, que já tinha tatuado USN em seu braço esquerdo. A primeira vez que foi preso em 1926 por roubo de automóvel, depois de não conseguir devolver um carro que ele tinha alugado no estado de Dallas para visitar uma namorada do colegial que morava longe, a agência de aluguel de carros retirou as acusações, mas o incidente permaneceu no registro de prisão de Clyde. Apenas 3 semanas depois, ele foi preso novamente ao lado do seu irmão mais velho, Ivan Buck Barrow, por um crime ainda mais ridículo: a posse de um caminhão com pneus roubados. É mole? Apesar de muitas vezes
Descritos como grandes assaltantes de bancos, Bonnie e Clyde faziam muito mais roubos em postos de gasolina e mercearias de estrada do que em bancos. Muitas vezes os seus saques totalizaram apenas 5 ou 10 dólares. Enquanto cumpria sua sentença de 14 anos em uma prisão do Texas por roubo e furto de automóveis em janeiro de 1932, Clyde já não suportava mais o trabalho implacável e as condições brutais da conhecida Easton Prison Farm. Na esperança de forçar uma transferência para uma penitenciária menos dura, Clyde cortou seu dedão do pé esquerdo e uma porção do segundo dedo também com um machado. A automutilação incapacitou Clyde de andar e usar sapatos durante muito tempo. Cerca de 6 dias depois, ele foi posto em liberdade condicional. Na verdade, foi o comportamento padrão de sempre visitar a família que ajudou a equipe do Texas Rangers e deputados a emboscarem e matarem o casal Bonnie e Clyde. Na noite de 10 de junho de 1933, Clyde, com Bonnie no banco do passageiro, estava em alta velocidade ao longo de uma estrada rural no norte do Texas. A velocidade era tanta que rapidamente Clyde perdeu o sinal do desvio de uma ponte em construção. O Ford V8 do casal destruiu uma barricada e flutuou antes de cair em um rio seco. O ácido escaldante derramado da bateria do carro esmagou e queimou gravemente a perna direita de Bonnie, corroendo sua carne e ossos em alguns lugares. Como resultado das queimaduras de terceiro grau, Bonnie mancou para o resto da sua vida. Ela tinha tanta dificuldade para caminhar que às vezes pulava ou, quando necessário, era carregada por Clyde. Em 23 de maio de 1934, um bando de homens, liderado pelo ex-capitão Ranger do Texas, chamado Frank Hammer, emboscou Bonnie e Clyde. No ataque, mais de 130 tiros foram feitos no carro V8 do casal, em Sellers, Louisiana. Ainda com o cheiro de bala no ar e com os corpos dos bandidos caídos no banco da frente, alguns dos envolvidos tentaram extrair lembranças macabras dos corpos de Bonnie e Clyde. Segundo o livro de Jeff Gunn, chamado Go Down Together, um homem tentou cortar a orelha de Clyde com uma faca de bolso, enquanto outro tentava cortar o dedo do gatilho da arma antes que algum oficial intervisse. Uma pessoa no meio da multidão conseguiu cortar mechas do cabelo e faixas do vestido ensanguentado de Bonnie.
Após a emboscada de Bonnie e Clyde, um xerife de Louisiana, que era membro do grupo de homens que encurralaram o casal, reivindicou o carro V8 para ele, ainda coberto de sangue. Um juiz federal, no entanto, decidiu que o automóvel roubado por Bonnie e Clyde fosse devolvido ao antigo proprietário chamado Ruby Warren, que era uma moradora de Topeka, no Kansas. Pouco tempo depois, Warren vendeu o carro para Charles Stanley, que era um professor, e ele visitava feiras de automóveis com o carro V8, aonde foram mortos Bonnie e Clyde, ainda com os buracos da bala. O carro é agora a atração no lobby do cassino de whisky Pitt em Prime, Nevada, uma pequena cidade turística na fronteira da Califórnia, que fica muito próxima do sul de Las Vegas. Mesmo que o desejo do casal tenha sido claro, eles não foram enterrados juntos. A mãe de Bonnie, que desaprovava o seu relacionamento com Clyde, enterrou a filha em um cemitério em Dallas. Clyde foi enterrado ao lado do seu irmão Marvin, debaixo de uma lápide escrita "Gone but not forgetting".